É assim que vai ser agora, mamãe. As palavras da minha filha ainda ecoam na minha mente. Meu nome está em todas as suas contas. Seu dinheiro da aposentadoria vai direto para mim. Você só precisa de comida e um lugar para morrer. Enquanto ela falava, continuava olhando para o celular, como se eu fosse apenas um móvel velho. Foi naquele momento que eu soube. A mulher que criei por 48 anos havia se tornado minha pior inimiga. O que ela não sabia é que eu também tinha aprendido a ser cruel. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Joana, tenho 72 anos e até 6 meses atrás acreditava que o amor de uma filha era eterno. Como fui tola, era uma quarta-feira comum. Eu preparava o almoço na cozinha da casa onde moro há 4 décadas, a mesma casa que comprei com meu falecido marido Roberto, depois de anos economizando cada centavo. Minha filha Clara entrou sem bater, como sempre fazia. Ultimamente, suas visitas tinham um padrão. Ela aparecia, pegava algo da geladeira, fazia algum comentário sobre a bagunça, que não existia, e ia embora. Mas naquele dia foi diferente. Ela se sentou à mesa da cozinha, colocou uma pasta de documentos na minha frente e, sem levantar os olhos do celular, disse as palavras que mudaram tudo entre nós. É assim que vai ser agora, mamãe. Meu nome está em todas as suas contas. Seu dinheiro da aposentadoria vai direto para mim. Você só precisa de comida e um lugar para morrer. Parei de mexer a panela no fogão. O som da colher de pau batendo contra o alumínio ecoou pela cozinha silenciosa. Senti como se tivesse levado um tapa. Virei-me lentamente para olhá-la, mas ela continuava entretida no celular, como se tivesse comentado sobre o tempo e não anunciado que estava assumindo o controle da minha vida. Por que isso agora, Clara? Perguntei, mantendo a voz firme apesar do tremor que começava nas minhas mãos. Porque você já está velha, mãe. Não tem mais condições de cuidar do seu dinheiro. Você sempre compra coisas inúteis e eu preciso garantir que esse dinheiro seja bem administrado, para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem. Aquelas palavras soavam como uma sentença de morte para minha independência. Voltei a mexer a sopa, tentando processar o que estava acontecendo. Clara tinha 48 anos e uma carreira bem-sucedida como advogada. Desde que seu marido Paulo a deixou por uma mulher mais jovem, há 5 anos, ela vinha mudando. Tornou-se amarga, controladora. Mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. Tenho plena capacidade para administrar meu dinheiro, Clara. Sempre cuidei das minhas finanças, mesmo depois que seu pai morreu. Ela finalmente levantou os olhos do celular e me encarou com uma expressão que misturava impaciência e pena. Mamãe, já está decidido. Conversei com um médico e ele concorda que é o melhor. Você tem episódios de confusão mental, esquece coisas. Eu esqueço onde coloquei os óculos, Clara, não como administrar minha vida. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Clara se levantou, aproximando-se de mim com aquele sorriso falso que usava no tribunal quando tentava convencer alguém. É para seu próprio bem, mamãe. Não quero que você seja enganada por golpistas ou acabe gastando tudo em bobagens. Assim eu cuido de tudo e você não precisa se preocupar com nada. Enquanto ela falava, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era tristeza ou desespero. Era raiva. Uma raiva fria e calculista que nunca havia sentido antes. Mas mantive meu rosto neutro, quase submisso, enquanto assentia levemente. Se você acha melhor assim, filha. Ela pareceu satisfeita com minha rendição, sorriu e beijou minha testa. O beijo dela me deu náuseas. Viu como é mais fácil quando você não complica as coisas? Amanhã vamos ao banco para assinar os papéis. Esteja pronta às 9. E saiu, levando consigo a pasta de documentos. Quando ouvi a porta da frente bater, desabei na cadeira da cozinha. As lágrimas que segurei começaram a escorrer pelo meu rosto.
Não conseguia entender como minha própria filha, aquela menina que carreguei no colo, que embalei durante noites insones, que eduquei com todo o amor do mundo, poderia me tratar assim, como uma criança incapaz ou um fardo inconveniente. Fiquei sentada ali por horas, vendo a sopa esfriar na panela, enquanto pensava em tudo que havia dado a Clara ao longo dos anos. Após a morte de Roberto, há 15 anos, usei o dinheiro do seguro para pagar a faculdade de direito dela. Cuidei dos seus filhos, meus netos, para que ela pudesse construir sua carreira. E agora, no momento em que eu deveria desfrutar de uma aposentadoria tranquila, ela queria me transformar em uma prisioneira na minha própria casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, recordando momentos da minha vida com Clara. Quando ela era pequena e segurava minha mão com confiança. Quando ela era adolescente e mesmo rebelde, ainda tinha um coração bom. Onde foi que perdi aquela menina? Em que momento ela se transformou nesta mulher fria que me via apenas como um problema a ser administrado? Levantei-me antes do amanhecer, com os olhos ardendo pela falta de sono. No escuro, abri o antigo baú que guardava no fundo do armário. Lá dentro estavam minhas memórias mais preciosas, cartas de Roberto, fotografias antigas, o vestido que usei no batizado de Clara, e no fundo, uma pequena caixa de madeira que Roberto me deu no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Dentro dela, guardados como um tesouro, estavam alguns objetos de ouro e uma caderneta bancária de uma conta que Clara não conhecia. Roberto sempre foi um homem previdente. Guarde isso para um dia de necessidade extrema, ele me disse ao me entregar a caixa. Nunca se sabe quando você precisará de um plano B. Nunca imaginei que esse dia chegaria pelas mãos da nossa própria filha. Fechei o baú e voltei para a cama, mas não para dormir. Minha mente trabalhava, calculando cada passo do que eu precisaria fazer. Se Clara queria guerra, ela teria. Mas seria uma guerra silenciosa, estratégica. Uma guerra que ela sequer saberia que estava travando até que fosse tarde demais. Quando o relógio marcou 7 horas, levantei-me e me preparei como se fosse um dia normal. Tomei meu café, arrumei-me com esmero, escolhendo um vestido simples mas elegante e meu colar de pérolas que Roberto me dera no nascimento de Clara. Uma lembrança silenciosa do que estávamos perdendo. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Clara estava lá, pontual como um relógio suíço, com sua expressão eficiente e distante. Ao meu lado, ela parecia vir de outro mundo. Eu com meu vestido florido e cabelos grisalhos, ela com seu terno executivo impecável e cabelos tingidos. Pronta, mamãe. O carro está esperando. Peguei minha bolsa e sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Estou pronta, filha, mais pronta do que você imagina. Ela me olhou com uma leve desconfiança, mas logo voltou à sua expressão neutra. Enquanto caminhávamos até o carro, eu pensava que a batalha estava apenas começando. E eu, uma velha que ela julgava inofensiva, seria sua pior adversária. O banco estava cheio naquela manhã. Pessoas de todas as idades faziam fila nos caixas eletrônicos e aguardavam atendimento. Clara, usando sua postura intimidadora de advogada, dirigiu-se diretamente à mesa do gerente, contornando a fila de espera como se as regras não se aplicassem a ela. Bom dia! Tenho uma reunião agendada sobre as contas da minha mãe, disse ela, empurrando-me suavemente à frente, como se eu fosse um objeto a ser apresentado. O gerente, um homem de meia-idade com um sorriso ensaiado, nos recebeu e indicou as cadeiras. Seu nome era Augusto, segundo a plaquinha em sua mesa. Ele começou a explicar sobre a procuração que eu deveria assinar, sobre como Clara passaria a administrar todas as minhas finanças, sobre como isso era comum e recomendável para pessoas da minha idade. Enquanto eles falavam sobre mim como se eu não estivesse presente, observei o movimento do banco. Numa mesa distante, reconheci Margarida, uma velha amiga que trabalhava ali há décadas. Nossos olhares se cruzaram e ela me deu um pequeno aceno. Eu sorri de volta, um sorriso cúmplice que Clara não notou. Dona Joana, a senhora está entendendo tudo?
Perguntou o gerente, finalmente dirigindo-se a mim. Perfeitamente, Sr. Augusto. Só estou um pouco cansada. Será que eu poderia usar o banheiro antes de assinarmos os papéis? Clara revirou os olhos, impaciente. Mamãe, podemos fazer isso rápido? Tenho uma audiência em 2 horas. É só um momento, querida. A não ser que queira me acompanhar ao banheiro também para garantir que eu faça tudo direito. Meu tom irônico a pegou de surpresa. Ela franziu a testa, mas assentiu. O gerente indicou onde ficava o banheiro. Clara, por que você não espera aqui e termina de verificar os documentos? Sugeriu ele. Sua mãe pode assinar quando voltar. Aproveitando a deixa, levantei-me e caminhei lentamente pelo banco. Ao passar pela mesa de Margarida, deixei cair um pequeno bilhete que havia preparado em casa. Ela o pegou discretamente e assentiu. No bilhete, um pedido simples. Precisamos conversar. Questão de vida ou morte. Me ligue. No banheiro, respirei fundo várias vezes. Meu coração batia acelerado, mas minha determinação era inabalável. Olhei-me no espelho e vi uma mulher que não reconhecia de imediato. Não era mais apenas a doce Joana, a mãe dedicada e a avó amorosa. Nos meus olhos havia uma dureza nova, a determinação de quem foi empurrada até o limite. Você consegue fazer isso, sussurrei para meu reflexo. Roberto estaria ao seu lado. Quando voltei à mesa do gerente, Clara já tinha verificado todos os documentos. Augusto me entregou uma caneta e apontou onde eu deveria assinar. Estes documentos transferem a procuração total para sua filha, Dona Joana. Ela poderá administrar suas contas, seus bens, fazer transferências, tudo em seu nome. Eu entendo, respondi calmamente, pegando a caneta. Clara me observava com um sorriso satisfeito, como uma caçadora que finalmente encurralou sua presa. Eu assinei cada documento lentamente, com minha letra tremida de idosa, enquanto por dentro planejava cada passo do que faria a seguir. Quando terminamos, Clara apanhou os documentos como se fossem troféus. Viu como foi fácil, mamãe? Agora não precisa se preocupar com nada disso. Eu cuido de tudo para você. Sorri para ela, um sorriso que, espero, escondia o que eu realmente sentia. Sim, querida, você sempre sabe o que é melhor. No caminho de volta para casa, Clara falava sem parar sobre como organizaria minhas finanças, como eu não precisaria mais me preocupar com contas ou despesas, como ela cuidaria de tudo. Cada palavra sua soava como mais um tijolo no muro da prisão que ela construía ao meu redor. Quando chegamos, ela entrou rapidamente, verificou se eu tinha comida na geladeira e anunciou que precisava ir para o tribunal. Volto no fim de semana para organizar seus papéis e medicamentos. Não abra a porta para ninguém e não atenda ligações de números desconhecidos. Podem ser golpistas. Depois que ela saiu, sentei-me na poltrona da sala, aquela onde Roberto costumava ler o jornal nas manhãs de domingo, e deixei as lágrimas virem. Chorei por quase 1 hora, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de limpeza, lavando a ingenuidade e a confiança cega que eu tinha depositado em Clara. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Margarida. Joana, o que está acontecendo? Seu bilhete me assustou. Por quase 1 hora, contei a ela tudo. Como Clara havia mudado nos últimos anos, tornando-se cada vez mais controladora. Como ela agora queria tomar conta de tudo, alegando que eu estava confusa e incapaz. Margarida ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais. Isso é abuso financeiro, Joana. É um tipo de violência contra idosos que vemos com frequência no banco, infelizmente. Eu sei, respondi. Mas não vou permitir que continue. Preciso da sua ajuda. Margarida era mais do que uma funcionária do banco. Era uma amiga de décadas, alguém que conhecia minha família desde que Clara era criança. Se havia alguém em quem eu podia confiar neste momento, era ela. O que você tem em mente? Perguntou ela. Lembra daquela conta conjunta que Roberto abriu antes de morrer? Aqui está em nossos 2 nomes? Sim, claro. É uma conta antiga que quase não tem movimentação. Clara não sabe dela. Roberto sempre foi previdente, guardando para emergências.
Acho que ele nunca imaginou que a emergência seria nossa própria filha, mas aqui estamos. Expliquei meu plano para Margarida. Era arriscado e exigiria tempo, mas era minha única chance de recuperar minha independência antes que Clara assumisse controle total da minha vida. Margarida hesitou inicialmente, preocupada com as implicações legais, mas acabou concordando. Se é isso que você quer, vou te ajudar. Mas temos que ser muito cuidadosas. Quando desligamos, senti uma centelha de esperança pela primeira vez em dias. O caminho seria difícil, mas eu não estava sozinha. Além de Margarida, tinha a lembrança de Roberto me guiando. Ele sempre dizia que eu era mais forte do que parecia. Estava na hora de provar que ele tinha razão. Nas semanas seguintes, Clara começou a implementar seu plano de controle. Primeiro, foram as pequenas coisas. Ela trocou meu celular por um modelo mais simples, alegando que o anterior era complicado demais para mim. O novo telefone tinha apenas funções básicas, sem acesso à internet ou aplicativos bancários. Depois começou a controlar minhas saídas. Sempre que eu queria visitar uma amiga ou ir ao shopping, precisava avisá-la. É para sua segurança, mamãe, dizia ela. E se você cair na rua e ninguém souber onde está? O pior veio quando ela contratou uma acompanhante para ficar comigo durante o dia. Janaína era uma mulher de uns 40 anos, com um sorriso gentil, mas olhos vigilantes. Clara a instruiu a ajudar com minhas tarefas diárias, mas eu sabia que sua verdadeira função era me vigiar e reportar tudo a Clara. Sua filha se preocupa muito com você, dona Joana, dizia Janaína enquanto me ajudava a preparar o almoço, algo que eu fazia sozinha há 50 anos. Sim, ela é muito atenciosa, respondia eu, engolindo a ironia junto com o orgulho ferido. À noite, quando Janaína ia embora, eu finalmente tinha um momento de privacidade. Era quando eu ligava para Margarida de um telefone pré-pago que havia comprado secretamente antes que Clara assumisse controle total da minha vida. Juntas, continuávamos a executar nosso plano, lenta, mas seguramente. Um mês após a visita ao banco, Clara apareceu com uma expressão estranha. Mamãe, preciso conversar com você. Sentamo-nos na sala. Ela parecia genuinamente preocupada, o que me deixou alerta. Andei revisando suas contas e há algo estranho. Grandes somas foram retiradas nos últimos anos. Para onde foi esse dinheiro? Mantive minha expressão neutra, como uma idosa confusa. Que dinheiro, querida? Eu só uso o que preciso para as despesas da casa e remédios. Clara me mostrou extratos bancários que indicavam saques e transferências substanciais. Olhe isto, mamãe. 50 mil retirados há 2 anos. 30 mil no ano passado. Para onde foi este dinheiro? Ah, aquele dinheiro. O dinheiro que usei para ajudar Clara quando ela perdeu um caso importante e precisou cobrir os prejuízos. O dinheiro que emprestei quando meu neto precisou de tratamento dentário caro. O dinheiro que dei para a entrada do apartamento dela depois do divórcio. Dinheiro que ela convenientemente esqueceu que havia recebido. Não me lembro, querida. Talvez tenha dado para alguém que precisava. Ela bateu o extrato na mesa, irritada. É exatamente por isso que preciso controlar suas finanças. Você está sendo enganada ou está com a memória pior do que pensávamos. Vou marcar uma consulta com um neurologista. Como quiser, filha. Minha aparente docilidade a acalmou. Clara guardou os extratos e mudou de assunto, falando sobre como meus netos estavam ocupados demais para me visitar, mas que talvez viessem no próximo feriado. Depois que ela foi embora, telefonei para Margarida. Ela está começando a desconfiar. Precisamos acelerar as coisas. No dia seguinte, enquanto Janaína assistia à sua novela favorita na sala, aproveitei para escapar para o quintal com a desculpa de regar as plantas. Lá, usei meu telefone secreto para falar com Margarida. Está tudo pronto, ela me informou. A conta está ativa e o dinheiro foi transferido conforme planejamos. Clara não tem como rastreá-lo agora. E a papelada da casa? Também está encaminhada. O advogado preparou tudo como você pediu. Senti uma mistura de alívio e tristeza.
Era doloroso ter que me proteger da minha própria filha desta maneira, mas Clara não me deixara escolha. Obrigada, Margarida. Não sei o que faria sem você. Você faria a mesma coisa por mim, Joana. Amigos são para isso. Nos dias que se seguiram, notei Clara cada vez mais agitada. Ela aparecia sem avisar, vasculhava minhas gavetas quando achava que eu não estava olhando, verificava meu celular, o oficial, não o secreto, e questionava Janaína sobre minhas atividades diárias. Algo a estava incomodando, mas ela não revelava o quê. Eu suspeitava que ela havia descoberto que a conta conjunta com Roberto ainda existia, mas não conseguia acessá-la porque não tinha procuração para esta conta específica. Numa tarde chuvosa de sábado, Clara chegou com Paulo, seu ex-marido. Isso me surpreendeu, pois eles mal se falavam desde o divórcio. Paulo sempre foi um homem decente, embora fraco. Ele foi quem se afastou quando o casamento acabou, deixando de visitar até mesmo os próprios filhos. "Oi, dona Joana", disse ele, parecendo constrangido. "Como a senhora está?" "Estou bem, Paulo. Surpresa em vê-lo aqui." Clara interveio rapidamente. "Paulo está me ajudando com algumas questões legais, mamãe." "Você se importa se usarmos o escritório do papai por algumas horas?" Assenti, observando-os entrar na sala que mantive intacta desde a morte de Roberto. Através da porta entreaberta, ouvi fragmentos da conversa deles. Falavam sobre propriedades, contas bancárias, procurações. Em determinado momento, a voz de Paulo se elevou. "Isso não parece certo, Clara. Sua mãe não demonstrou nenhum sinal de incapacidade mental. Você não a vê todos os dias como eu. Ela está piorando, esquecendo coisas, guardando dinheiro em lugares estranhos. Mesmo assim, isso que você está propondo é legal e necessário. Você é advogado ou não? É só assinar como testemunha. Ou prefere que eu conte para todo mundo sobre aquela sua secretária e o dinheiro que sumiu do escritório?" O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Clara estava chantageando Paulo para ajudá-la em algum esquema envolvendo meus bens. Fechei os punhos com força, sentindo uma raiva renovada. Minha própria filha, conspirando contra mim desta maneira. Naquela noite, depois que ambos foram embora, sentei-me no jardim olhando para as estrelas. Roberto e eu costumávamos fazer isso nos primeiros anos de casamento, sonhando com o futuro, planejando nossa família. Como chegamos a este ponto? Onde foi que errei na criação de Clara para que ela se tornasse esta pessoa fria e calculista? Meu telefone secreto vibrou. Era a Margarida. "Joana, tenho notícias. Clara esteve no banco hoje cedo, tentando obter informações sobre a conta conjunta sua e de Roberto. Felizmente, precisaria da sua presença ou uma procuração específica para esta conta, que ela não tem." O que ela queria saber? O saldo, movimentações recentes, tudo. Ela parecia muito determinada. Ela está atrás do dinheiro que não consegue controlar. Sim, e tem mais. Ela perguntou sobre a possibilidade de interdição judicial. "Disse que você está com Alzheimer avançado e representa um perigo para si mesma." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Interdição era algo sério. Significaria perder completamente meus direitos civis, ser legalmente considerada incapaz. Clara estava disposta a ir tão longe assim? "Isso é muito grave, Margarida." "Eu sei. Por isso aceleramos tudo. O advogado quer se encontrar com você amanhã. Ele tem os documentos prontos." "Como farei para sair? Janaína está sempre comigo." "Ela não trabalha aos domingos, certo? Encontre uma desculpa para sair. Direi ao motorista para pegá-la na esquina." "Tudo bem, estarei pronta." Depois de desligar, fiquei pensando em como tinha chegado a este ponto. Eu, uma senhora de 72 anos, tramando como uma criminosa dentro da própria casa para proteger o que era meu por direito. Mas, como dizia meu pai, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. E eu estava aprendendo a nadar em águas muito turbulentas. No domingo, Janaína estava de folga como previsto.
Clara ligou logo cedo para verificar se eu estava bem. Vou à missa, filha, informei. Depois almoço com as amigas da igreja. Não se preocupe. Quais amigas? Posso buscá-la depois? Não precisa. Dona Amélia vai me trazer de volta. Você tem coisas mais importantes para fazer do que ser motorista de uma velha. Só estou preocupada, mamãe. Eu sei, querida, mas estou bem. É só uma missa e um almoço. Ela hesitou, mas acabou concordando. Assim que desliguei, me arrumei com cuidado, escolhendo roupas que não chamassem atenção. Peguei minha bolsa de documentos, onde guardava a caderneta da conta conjunta e alguns papéis importantes que conseguia esconder de Clara. Olhei uma última vez para a foto de Roberto na cômoda antes de sair. Me dê força, sussurrei. Fui realmente à missa, por precaução. Clara conhecia algumas pessoas da paróquia e poderia verificar. Depois, caminhei lentamente até a esquina combinada, onde um carro preto me esperava. Margarida estava no banco do passageiro. Tudo certo? Perguntou ela. Até agora, sim. O motorista nos levou a um restaurante discreto nos arredores da cidade. Em uma sala privativa nos fundos, o advogado nos aguardava. Dr. Menezes era um homem mais velho que eu, com quase 80 anos, mas com olhos vivos e mente afiada. Ele tinha sido amigo de Roberto e conhecia nossa família há décadas. Joana, ele me cumprimentou com carinho. Lamento que estejamos nos reencontrando nestas circunstâncias. Eu também, Menezes, mas a vida tem dessas coisas. Durante 2 horas, revisamos todos os documentos. Uma transferência da casa para uma fundação que eu mesma criaria, com usufruto vitalício para mim. A abertura de uma nova conta em um banco diferente, inacessível para Clara. Uma declaração médica recente, atestando minha perfeita capacidade mental, assinada por um renomado neurologista que era amigo de Menezes. Isso deve protegê-la de qualquer tentativa de interdição, explicou o advogado. Mas Clara é esperta e determinada. Ela vai lutar. Eu sei. Ela é minha filha, afinal. Aprendi a ser determinada com o pai dela, e ela aprendeu comigo. Assinei todos os documentos, sentindo um peso saindo dos meus ombros. Não era uma solução perfeita, mas me daria alguma proteção contra os planos de Clara. O que acontece agora? Perguntei. Agora esperamos o momento certo para revelar tudo, disse Menezes. Enquanto isso, continue agindo normalmente. Deixe Clara pensar que está no controle. Antes de nos separarmos, Margarida me entregou um novo telefone pré-pago. Jogue fora o outro, pode estar comprometido. Este tem apenas nossos números gravados. Use-o com cautela. Voltei para casa à tarde, como havia prometido a Clara. A igreja e o almoço com amigas serviram de álibi perfeito. Mesmo assim, quando entrei em casa, encontrei Clara sentada na sala, esperando por mim. Como foi a missa, mamãe? Perguntou ela, com um tom falsamente casual. Ótima. O padre falou sobre honrar pai e mãe. Foi muito comovente. Vi um músculo se contrair no rosto dela, mas ela manteve o sorriso. E o almoço? Delicioso. Amélia fez aquele frango assado que você adorava quando criança. Lembra-se? Vagamente. Ela se levantou, aproximando-se de mim. Você parece cansada. Quer que eu prepare um chá? Não, obrigada. Vou descansar um pouco. Enquanto caminhava para meu quarto, senti os olhos dela me seguindo. Clara suspeitava de algo, eu podia sentir. Ela era inteligente demais para não perceber que havia algo acontecendo. A questão era, quanto tempo eu teria antes que ela descobrisse tudo? Os dias se passaram com uma tensão crescente entre nós. Clara aparecia sem avisar, verificava meus remédios, olhava através das minhas gavetas quando achava que eu não estava vendo. Janaína relatava todos os meus movimentos, todas as minhas ligações. Eu estava vivendo em uma prisão disfarçada de lar. Numa manhã de quinta-feira, acordei com a campainha tocando insistentemente. Eram apenas 7 horas. Ao abrir a porta, deparei-me com Clara e um homem que não conhecia. Mamãe, este é o Dr. Silveira. Ele veio fazer um check-up em você.
Um check-up? Mas eu tenho consulta com a doutora Laura na próxima semana. Este é um exame diferente, disse Clara, empurrando o homem para dentro. É só uma avaliação de rotina. Percebi imediatamente o que estava acontecendo. Este não era um médico comum, era um perito contratado por Clara para avaliar minha capacidade mental, provavelmente parte do processo de interdição que Margarida havia mencionado. Dona Joana, disse o homem com um sorriso ensaiado, podemos nos sentar para conversar? Serão apenas algumas perguntas simples. Claro, doutor, mas primeiro gostaria de ver sua identificação, por favor. Ele pareceu surpreso com meu pedido, mas tirou uma carteira do bolso e me mostrou um documento. Era realmente um médico, pelo que pude ver, mas isso não me tranquilizou. E o senhor costuma fazer consultas domiciliares às 7 da manhã? Mamãe, interveio Clara, não seja rude, o doutor está aqui como um favor especial. Não estou sendo rude, estou sendo prudente. Você mesma me ensinou a desconfiar de situações incomuns, Clara. E um médico que nunca vi antes, aparecendo na minha casa ao amanhecer, sem consulta marcada, parece bem incomum. O doutor olhou para Clara, visivelmente desconfortável. Ela manteve a compostura, mas vi um leve tremor em seu maxilar, sinal de que estava contendo a raiva. Dr. Silveira é neurologista, mamãe. Ele está muito ocupado e conseguiu encaixar essa visita antes do horário da clínica. É uma cortesia. Entendo, respondi sentando-me na poltrona da sala. Nesse caso, vamos começar. Durante a hora seguinte, o médico me fez uma bateria de perguntas. Qual era a data do meu aniversário? Quem era o presidente atual? Poderia desenhar um relógio marcando 3h15? Conseguia lembrar 3 palavras que ele havia mencionado 5 minutos atrás? Eu respondia tudo com calma e precisão, vendo a frustração crescer no rosto de Clara. A senhora se lembra de quando seu marido faleceu? Perguntou o médico. 15 de junho de 2010. Era uma terça-feira chuvosa. Roberto teve um infarto enquanto cortava a grama do jardim. Virei-me para Clara. Você estava em um congresso em Brasília. Liguei várias vezes, mas só consegui falar com você no dia seguinte. Ela desviou o olhar, incomodada com a lembrança, ou talvez com o fato de que minha memória estava perfeitamente intacta. Acho que temos o suficiente por enquanto, disse o médico fechando sua pasta. Farei um relatório com minhas impressões. E quais são suas impressões, doutor? Perguntei diretamente. Ele hesitou, olhando para Clara, que interveio rapidamente. O doutor precisa analisar as anotações, mamãe. Não podemos apressá-lo. Claro, concordei, mantendo minha expressão serena. Mas como paciente, tenho direito a uma cópia desse relatório, não é mesmo, doutor? Certamente, ele respondeu, parecendo aliviado por eu não insistir. Enviarei para vocês 2. Depois que o médico saiu, Clara não perdeu tempo. Por que você está sendo tão difícil, mamãe? Estou apenas cuidando de você. Se é isso que você chama de cuidar, não preciso de seus cuidados, Clara. Tenho plenas faculdades mentais e físicas. Posso administrar minha própria vida. É o que você pensa. Ela explodiu, perdendo a compostura. Você não percebe como está ficando confusa. Guarda dinheiro em lugares estranhos, esquece de tomar remédios, tem conversas com o papai como se ele ainda estivesse vivo. Aquela última acusação me pegou de surpresa. Eu realmente falava com Roberto às vezes, como muitas viúvas fazem, mas nunca na frente de Clara ou de Janaína. Como você sabe disso? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ela hesitou por um segundo, percebendo que havia se revelado. Janaína me conta tudo, respondeu finalmente. Ela te ouve falando sozinha à noite. Então vocês me espionam até quando estou no meu quarto? Que tipo de prisão é essa que você criou para mim, Clara? Não é uma prisão, é proteção. Você precisa aceitar que está envelhecendo e que não pode mais cuidar de si mesma. Levantei-me, sentindo uma onda de raiva que não experimentava há anos. Saia da minha casa. O quê? Ela perguntou, genuinamente surpresa. Você ouviu bem. Saia, agora. Esta ainda é minha casa.
E você não é mais bem-vinda aqui. Clara me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Saia, ou eu chamarei a polícia. A polícia? Ela riu, incrédula. E diria o quê? Que sua filha está cuidando de você? Diria que você invadiu minha casa e se recusa a sair quando solicitada. Isso é invasão de domicílio, como você bem sabe, sendo advogada. Seu sorriso desapareceu. Clara sabia que eu estava certa quanto à lei. Ela pegou sua bolsa lentamente, olhando-me com uma mistura de raiva e descrença. Isso não acabou, mamãe. Você claramente não está bem. Voltarei com os papéis necessários. Faça o que achar melhor, respondi. Mas não se surpreenda se encontrar mais resistência do que esperava. Quando ela bateu a porta ao sair, senti minhas pernas fraquejarem. Sentei-me novamente, respirando fundo várias vezes. A adrenalina começava a passar, deixando-me exausta. Mas não havia tempo para descansar. Peguei meu telefone secreto e liguei para Margarida. Está começando, avisei. Clara trouxe um médico para me avaliar. Acho que ela vai tentar a interdição judicial nos próximos dias. Estava esperando isso, respondeu Margarida. Vou ligar para o Dr. Menezes imediatamente. Enquanto isso, reúna todos os documentos que conseguir encontrar. Contas pagas, correspondências, qualquer coisa que mostre que você está gerenciando sua vida perfeitamente. E se puder, escreva um diário detalhando suas atividades diárias. Isso será útil para mostrar sua lucidez. E Janaína? Dispense-a. Clara provavelmente a instruiu a espionar você. Se ela insistir em ficar, diga que vai chamar a polícia. Já fiz isso com Clara hoje, comentei, com um riso amargo. Parece que estou ameaçando toda a minha família com a polícia. Você está se defendendo, Joana. Não há nada de errado nisso. Depois que desligamos, comecei a reunir os documentos. Anos de recibos meticulosamente organizados, cadernetas bancárias, até mesmo um diário que mantinha desde a morte de Roberto. Cada página daquele caderno era um testemunho da minha lucidez, das minhas reflexões, dos meus pequenos e grandes momentos ao longo dos anos. Quando Janaína chegou, por volta das 9 horas, eu já estava preparada para a confrontação. Bom dia, dona Joana, disse ela com seu sorriso habitual. Como está se sentindo hoje? Melhor do que nunca, Janaína. E com uma clareza que não sentia há tempos. Ela me olhou com desconfiança. Que bom, trouxe frutas frescas para o café da manhã. Não precisava se incomodar, respondi. Na verdade, não precisará mais se incomodar com nada. Seus serviços não são mais necessários. Janaína congelou, as frutas ainda na sacola que segurava. Como assim? A doutora Clara não me disse nada sobre isso. Clara não decide mais quem trabalha na minha casa. Eu decido. E decidi que você não é mais bem-vinda aqui. Mas, dona Joana, a senhora precisa de ajuda. O que eu preciso é de privacidade. Sei que você tem relatado a Clara tudo o que faço e digo. Isso acaba hoje. Ela colocou a sacola na mesa, visivelmente nervosa. A doutora Clara só quer o seu bem. Ela me pediu para observá-la porque está preocupada. Sei exatamente o que Clara quer, e não é o meu bem. Agora, por favor, retire-se. Seu último pagamento será depositado normalmente. Não posso deixá-la sozinha. A doutora Clara... A doutora... Clara não é minha guardiã. Ainda não, acrescentei, com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. Você vai sair por vontade própria ou devo chamar a polícia? Ela recuou, pegando sua bolsa. A senhora está cometendo um erro. Não está bem. Meu único erro foi confiar na minha filha cegamente. Não repetirei esse erro com você. Quando Janaína saiu, tranquei todas as portas e janelas. Não duvidava que Clara apareceria em questão de horas, furiosa por eu ter dispensado sua espiã. Mas eu precisava desse tempo sozinha para terminar de organizar meus documentos e me preparar para a batalha legal que estava por vir. Menos de 2 horas depois, o telefone tocou. Era Clara, como eu esperava. O que você fez, mamãe? Por que mandou Janaína embora? Porque não preciso de uma babá.
muito menos de uma informante na minha própria casa. Ela estava lá para ajudar, você não pode ficar sozinha. Fiquei sozinha nos 15 anos desde que seu pai morreu. E nos anos em que você estava ocupada demais com sua carreira para me visitar, sobrevivi muito bem. Isso foi antes. Agora você está... Estou como? Velha? Sim. Senil? Não. Ouvia respirar fundo do outro lado da linha, tentando se acalmar. Mamãe, isso não vai acabar bem. Você está sendo teimosa e só está piorando a situação. A situação que você criou, Clara. Você trouxe essa tempestade para nossas vidas. Eu vou até aí agora mesmo. Não venha. Não abrirei a porta. Você não pode se trancar assim. Posso e vou. Esta conversa acabou, Clara. Desliguei antes que ela pudesse responder. Imediatamente o telefone tocou novamente, mas não atendi. Depois de várias tentativas, ele finalmente parou. Olhei pela janela, meio esperando ver o carro de Clara estacionando a qualquer momento, mas a rua permaneceu tranquila. Aproveitei para ligar para meus netos. Lucas, de 22 anos, e Beatriz, de 20, estavam na faculdade em cidades diferentes e raramente os via. Clara sempre dizia que eles estavam ocupados demais para visitar a avó, mas eu suspeitava que ela os mantinha afastados deliberadamente. Primeiro, liguei para Lucas. Ele atendeu no terceiro toque, suando surpreso. Vovó? Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Só estou com saudades. Como vai a faculdade? Vai bem. Aconteceu alguma coisa? A mamãe me disse que você não estava muito bem de saúde. Então era isso que Clara andava contando aos meus netos. Que eu estava doente, provavelmente senil, precisando de cuidados especiais. Estou perfeitamente saudável, Lucas. Sua mãe está... exagerando. Na verdade, estamos passando por um momento difícil, eu e ela. O que houve? Expliquei a situação da forma mais objetiva possível, sem vilificar Clara, mas deixando claro o que estava acontecendo. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Isso é... difícil de acreditar, vovó. Mamãe sempre disse que estava cuidando de você. Eu sei que é difícil, querido. Não estou pedindo que escolha lados. Só queria que você soubesse a verdade, caso as coisas se compliquem. Você acha que vai a esse ponto? Um processo judicial, sério mesmo? Espero que não, mas conhecendo sua mãe, ela não vai desistir facilmente. Depois de desligar, liguei para Beatriz e tive uma conversa semelhante. Ela pareceu menos surpresa que Lucas, o que me intrigou. Já desconfiava de algo assim, confessou. Mamãe anda muito estranha ultimamente, falando sobre planos de venda da sua casa, sobre como vai simplificar sua vida. Nunca me soou certo. Então você acredita em mim? Claro que sim, vovó, e pode contar comigo para o que precisar. Aquelas palavras me trouxeram conforto. Pelo menos não estava completamente sozinha nesta batalha. Tinha Margarida, o Dr. Menezes e agora, talvez, meus netos. Era mais do que eu esperava. O resto do dia transcorreu com uma calma quase sinistra. Esperava que Clara aparecesse a qualquer momento, mas não houve sinal dela. No início da noite, quando estava preparando um chá, a campainha tocou. Aproximei-me cautelosamente da porta. Quem é? Sou eu, vovó, Beatriz. Surpresa, abri a porta. Era realmente minha neta, carregando uma pequena mala. Bea, o que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse na faculdade. Ela me abraçou apertado, algo que não acontecia há anos. Vim ficar com você alguns dias. Não consigo me concentrar sabendo que está passando por isso sozinha. Mas suas aulas? Tenho apenas aulas online esta semana. Posso estudar daqui. Enquanto conversávamos na cozinha, Beatriz me contou que Lucas também estava a caminho, chegaria no dia seguinte. Eles haviam conversado depois das minhas ligações e decidiram vir me apoiar pessoalmente. Mamãe não sabe que estamos aqui, confessou Beatriz. Ela vai ficar furiosa. Deixe que fique, respondi, segurando suas mãos. Vocês são adultos agora, podem tomar suas próprias decisões.
Ela sempre nos afastou de você, sabia? Dizia que você era frágil, que ficava confusa com muita agitação. Acreditamos por muito tempo. E agora? Agora estou vendo com meus próprios olhos. Você está mais lúcida e forte do que muita gente jovem que conheço. Dormi melhor naquela noite, com Beatriz no quarto ao lado. A presença dela trouxe um conforto que eu não sentia há muito tempo. Mas sabia que a tempestade estava apenas começando. Clara não desistiria facilmente, especialmente agora que seus filhos estavam se rebelando contra ela. Na manhã seguinte, Lucas chegou como prometido. Mal tínhamos terminado o café da manhã quando a campainha tocou novamente. Desta vez era Clara, acompanhada de um oficial de justiça. "Bom dia, senhora", disse o homem formalmente. "Tenho uma notificação judicial para a senhora Joana Almeida." "Sou eu", respondi, pegando o envelope que ele me estendia. Clara parecia surpresa ao ver Beatriz e Lucas ali, mas rapidamente recuperou a compostura. "O que vocês estão fazendo aqui? Não deviam estar na faculdade?" "Viemos apoiar a vovó", respondeu Lucas, colocando-se ao meu lado. "Isso é ridículo. Sua avó precisa de cuidados profissionais, não de duas crianças brincando de enfermeiros." "Não somos mais crianças, mamãe", interveio Beatriz. "E a vovó não precisa de enfermeiros. Ela está perfeitamente bem." O oficial de justiça, claramente desconfortável com a discussão familiar, pigarreou. "Preciso que a senhora assine confirmando o recebimento", disse ele, estendendo-me um formulário. Assinei e ele se retirou rapidamente, ansioso para se afastar do drama familiar. Clara permaneceu na porta, olhando para nós três. "Isso é uma requisição para uma avaliação de capacidade mental", ela explicou, apontando para o envelope em minhas mãos. "O juiz marcou uma audiência para a próxima semana. Você será avaliada por peritos do tribunal." "Eu sei como funciona um processo de interdição, Clara. Trabalhei no sistema judiciário por 35 anos, lembra? Então sabe que isso é para o seu próprio bem." "É para o seu próprio bem, Clara. Para você controlar meu dinheiro e minha casa." Ela deu um passo à frente, mas Lucas e Beatriz se colocaram entre nós. "Acho melhor você ir embora agora, mamãe", disse Lucas com firmeza. "A vovó tem muito a organizar." Clara olhou para os filhos como se não os reconhecesse. "Vocês não entendem o que está acontecendo aqui. Ela manipulou vocês como sempre fez comigo." "A única manipuladora aqui é você", rebateu Beatriz. "E estamos começando a ver isso muito claramente. Vão se arrepender disso, todos vocês." E com essa ameaça velada, Clara deu meia volta e se dirigiu ao carro. Antes de entrar, olhou para mim uma última vez, um olhar tão carregado de ressentimento que me fez estremecer. Minha própria filha, me olhando como se eu fosse sua pior inimiga. Fechamos a porta e fomos para a sala, onde abri o envelope. Como Clara havia dito, era uma notificação para uma audiência de avaliação de capacidade mental, o primeiro passo para um processo de interdição. Clara estava alegando que eu sofria de demência avançada e não tinha mais condições de gerenciar minha vida e bens. "Isso é absurdo", exclamou Beatriz ao ler o documento. "Como ela pode mentir assim?" "Sua mãe está determinada", respondi, dobrando o papel e guardando-o de volta no envelope. "Ela sempre foi assim, desde criança. Quando quer algo, não mede esforços para conseguir." "Mas por que agora?" perguntou Lucas. "Por que de repente ela decidiu que precisa controlar sua vida?" Suspirei, olhando para meus netos. Eles mereciam saber a verdade completa. "Acho que foi o divórcio", respondi. "Depois que seu pai a deixou, ela mudou. Tornou-se mais amarga, mais controladora. E há a questão financeira, claro." "Que questão financeira?" "Sua mãe não é tão bem-sucedida quanto parece. Soube por amigos em comum que ela tem dívidas consideráveis. A casa dela está hipotecada, há empréstimos não pagos. E ela sabe que tenho algumas economias. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para resolver os problemas dela." Lucas e Beatriz trocaram olhares chocados. Claramente, eles não sabiam nada sobre os problemas financeiros da mãe.
Além disso, continuei, Clara sempre teve uma relação complicada comigo. Seu pai, meu Roberto, era um homem firme, às vezes até severo. Clara nunca o perdoou por algumas coisas do passado e acho que ela me culpa por não tê-lo controlado melhor. Isso não justifica o que ela está fazendo, protestou Beatriz. Não justifica, mas ajuda a entender. Naquela tarde, liguei para o doutor Menezes e lhe contei sobre a notificação judicial. Ele não pareceu surpreso. Já esperávamos isso. A boa notícia é que estamos preparados. A transferência dos bens para a fundação já está quase concluída e temos todos os documentos médicos que atestam sua capacidade. Clara vai enfrentar mais resistência do que imagina. E se o juiz decidir a favor dela? Mesmo nesse cenário improvável, os bens já estarão protegidos. Ela poderá ser sua curadora legal, mas não terá acesso ao dinheiro ou à casa. No máximo, poderá gerenciar sua aposentadoria mensal. Essa informação me trouxe algum alívio, mas ainda havia uma tristeza profunda em meu coração. Não era assim que eu imaginava passar meus anos de velhice, lutando contra minha própria filha, escondendo bens, preparando-me para batalhas judiciais. Onde foi que tudo deu errado entre nós? Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Lucas e Beatriz permaneceram comigo, ajudando a organizar documentos, acompanhando-me em consultas médicas para obter laudos adicionais, falando com antigos colegas meus que poderiam testemunhar sobre minha lucidez. Margarida vinha quase diariamente, trazendo atualizações sobre o andamento dos processos bancários e imobiliários. Clara tentou várias vezes entrar em contato com os filhos, alternando entre súplicas e ameaças. Ela está manipulando vocês, dizia nas mensagens. Vocês não conhecem o lado dela da história. Eles respondiam educadamente, mas se mantinham firmes ao meu lado. Na noite anterior à audiência, sentei-me no jardim com Lucas e Beatriz. O céu estava estrelado e o aroma das damas da noite preenchia o ar. Roberto havia plantado aquelas flores quando nos mudamos para a casa. Para que você sempre tenha estrelas ao seu alcance, ele dizia. Agora suas flores pareciam me dar força para o que estava por vir. Estou orgulhosa de vocês dois, disse aos meus netos. Não é fácil o que estão fazendo. Estamos apenas fazendo o que é certo, respondeu Lucas. Mesmo assim, sei que é difícil ir contra a própria mãe. Nunca quis colocá-los nessa posição. Você não nos colocou em lugar nenhum, vovó, disse Beatriz, segurando minha mão. Foi mamãe quem criou essa situação. E estamos aqui porque queremos, porque te amamos. Aquelas palavras tocaram meu coração. Apesar de todo o sofrimento, havia algo de bom vindo dessa situação, a reaproximação com meus netos. Por anos, Clara havia criado uma distância entre nós, alimentando-os com histórias sobre minha suposta fragilidade e confusão mental. Agora, estávamos finalmente construindo uma relação verdadeira, baseada no conhecimento direto um do outro, não filtrado pelas palavras de Clara. Amanhã será um dia difícil, avisei. Sua mãe vai dizer coisas duras sobre mim. Ela vai tentar fazer com que eu pareça senil, incapaz, talvez até perigosa para mim mesma. Estamos preparados, garantiu Lucas. E o Dr. Menezes também está. Acordei antes do nascer do sol no dia da audiência. Vesti-me com cuidado, escolhendo um conjunto azul marinho discreto, mas elegante. Arrumei o cabelo e coloquei o colar de pérolas que Roberto me dera. Queria parecer exatamente o que era. Uma senhora idosa, sim, mas perfeitamente capaz e lúcida. Quando saímos de casa, notei um carro estacionado do outro lado da rua. Era Paulo, o ex-marido de Clara e pai de Lucas e Beatriz. Ele saiu do veículo e veio ao nosso encontro. Vim dar meu apoio, disse ele, parecendo constrangido. Clara está fora de controle. Papai! Exclamou Beatriz, abraçando-o. Você vai testemunhar? Se for necessário, sim. Não posso ficar parado vendo sua mãe fazer isso. Não é justo com Dona Joana, nem com vocês. A presença de Paulo foi uma surpresa bem-vinda.
Ele havia se afastado da família após o divórcio, mantendo apenas contato mínimo com os filhos. Vê-lo ali, disposto a se posicionar contra Clara, era significativo. Chegamos ao fórum cedo. Dr. Menezes já nos esperava, acompanhado de uma assistente. Ele nos conduziu a uma sala privativa onde poderíamos aguardar. "Estou confiante", disse ele, revisando alguns papéis. "Temos laudos médicos recentes, testemunhas de sua capacidade e a estratégia jurídica está sólida. Clara vai ter que provar que você é incapaz, e ela não tem evidências disso." Por volta das 10 horas, fomos chamados à sala de audiência. Clara já estava lá, sentada ao lado de seu advogado, um homem de meia idade com expressão severa. Quando entramos, ela olhou para Paulo com evidente surpresa e raiva. Não esperava que seu ex-marido se posicionasse contra ela. O juiz, um homem idoso de cabelos brancos e expressão séria, entrou em seguida. A audiência começou formalmente, com cada advogado apresentando seus argumentos iniciais. O advogado de Clara falou primeiro, pintando um quadro de uma senhora idosa em declínio cognitivo que guardava dinheiro em lugares estranhos, esquecia de pagar contas, falava sozinha e representava um perigo para si mesma. "Dona Joana precisa de proteção", concluiu ele. Sua filha, motivada apenas pelo amor e preocupação, busca a curatela para garantir que ela tenha os cuidados necessários nesta fase da vida. Quando foi a vez do Dr. Menezes, ele levantou-se calmamente e começou a desmontar, ponto por ponto, os argumentos do outro advogado. "Meritíssimo, o que temos aqui não é um caso de proteção, mas de controle. Dona Joana mantém todas as suas faculdades mentais intactas, como atestam os laudos médicos que apresentamos. Ela gerencia sua vida financeira e pessoal com total autonomia há 15 anos, desde o falecimento do marido. Os comportamentos estranhos alegados pela filha são, na verdade, normais para qualquer pessoa, independentemente da idade." Ele apresentou os laudos médicos, documentos bancários mostrando minha gestão financeira impecável e testemunhos de vizinhos e amigos sobre minha lucidez e independência. "Além disso", continuou ele, "temos razões para acreditar que o real motivo por trás deste pedido de interdição é financeiro. A requerente enfrenta problemas financeiros significativos e busca assumir controle dos bens da mãe." O advogado de Clara levantou-se imediatamente, protestando contra esta acusação infundada. O juiz, no entanto, permitiu que o Dr. Menezes continuasse. Em seguida, fui chamada para ser questionada. Respondi a todas as perguntas com calma e precisão, demonstrando minha lucidez e raciocínio. O advogado de Clara tentou me confundir com perguntas capciosas, mudando rapidamente de assunto, perguntando sobre datas e eventos antigos, tentando me fazer parecer confusa. Mas eu estava preparada. Depois, foi a vez de Clara. Ela falou com aparente preocupação sobre meu declínio, citando episódios que, fora de contexto, poderiam parecer preocupantes. Falou sobre me encontrar conversando sozinha no jardim, sobre eu ter esquecido uma panela no fogo certa vez, sobre eu supostamente acusar vizinhos de roubo quando não encontrava objetos. O Dr. Menezes a questionou diretamente. "Doutora Clara, a senhora mencionou que sua mãe guarda dinheiro em lugares estranhos. Poderia elaborar? Ela esconde dinheiro pela casa, em livros, em potes de plantas, em caixas de sapato. É um comportamento paranoico. E a senhora já considerou que isso pode ser simplesmente uma preferência pessoal? Muitas pessoas de todas as idades preferem manter dinheiro em casa. Não é normal esconder dinheiro pela casa. E o que a senhora fez quando encontrou este dinheiro?" Clara hesitou, percebendo a armadilha. "Eu guardei para ela." "Guardou onde exatamente?" "Na minha conta, para segurança." "Sem informar sua mãe?" "Ela não entenderia." "Então a senhora pegou o dinheiro que pertence à sua mãe, transferiu para sua própria conta, sem o conhecimento ou consentimento dela, e agora alega que isso foi para o bem dela?" O advogado de Clara interveio, mas o dano já estava feito. O juiz observava com interesse crescente. Em seguida,
Paulo, Lucas e Beatriz testemunharam, cada um falando sobre suas observações recentes da minha capacidade mental e bem-estar, e sobre o comportamento controlador de Clara. Margarida foi a última testemunha, trazendo seu conhecimento profissional como bancária para explicar como eu sempre administrei minhas finanças com competência, e como as movimentações recentes nas minhas contas pareciam suspeitas não pelo meu comportamento, mas pela intervenção de Clara. Ao final da audiência, o juiz anunciou que tomaria sua decisão nos próximos dias, após analisar todos os documentos e depoimentos. Saímos do fórum exaustos, mas com uma sensação cautelosa de otimismo. Acho que foi bem, comentou o Dr. Menezes. O juiz parecia cético quanto às alegações de Clara. Clara saiu rapidamente sem falar conosco. Seu advogado a seguiu, parecendo preocupado. Algo no comportamento dela durante a audiência me incomodava. Ela parecia estranhamente confiante, mesmo quando as coisas não estavam indo a seu favor. Como se tivesse um as na manga que ainda não havia mostrado. Essa sensação se confirmou 2 dias depois, quando recebemos um telefonema do Dr. Menezes. Clara entrou com um novo pedido, informou ele, soando preocupado. Ela está alegando agora que você está sendo manipulada por terceiros, especificamente por Margarida e por mim, para esconder bens e prejudicá-la. Ela conseguiu uma ordem judicial para investigar a conta conjunta que você tinha com Roberto. Como ela descobriu sobre a conta? Não sei, mas isso complica as coisas. O juiz adiou sua decisão até que essa investigação seja concluída. Clara está alegando que você está escondendo bens para prejudicá-la deliberadamente. Senti um nó no estômago. Claro que nossa estratégia defensiva poderia ser interpretada dessa forma. Estávamos, de fato, movendo bens para fora do alcance de Clara. Embora fosse para minha proteção, em um tribunal isso poderia parecer suspeito. O que fazemos agora? Perguntei. Continuamos com nosso plano. A fundação já está criada, a casa já está legalmente protegida. Quanto à conta conjunta, temos documentos que provam que ela existe desde o falecimento de Roberto. Não é algo que criamos recentemente para esconder dinheiro. Nos dias seguintes, um clima tenso pairou sobre nós. Lucas e Beatriz continuavam comigo, agora preocupados não apenas com as ações da mãe, mas também com a possibilidade de um desfecho legal desfavorável. Paulo vinha nos visitar frequentemente, trazendo informações que conseguia obter através de antigos contatos no meio jurídico. Foi durante uma dessas visitas que ele nos deu uma notícia perturbadora. Clara contratou um investigador particular, revelou ele. Ele tem seguido Margarida, o Dr. Menezes e até vocês. Foi assim que ela descobriu sobre as movimentações bancárias e a fundação. Isso é legal? Perguntou Beatriz, indignada. Infelizmente sim, respondeu Paulo. Desde que o investigador não invada propriedade privada ou intercepte comunicações, ele pode observar e fotografar pessoas em locais públicos. Esta revelação explicava a confiança de Clara durante a audiência. Ela sabia muito mais do que demonstrava, estava apenas esperando o momento certo para usar suas informações. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei-me na varanda olhando para o jardim que Roberto e eu cultivamos por décadas. As rosas que ele plantou continuavam florescendo a cada primavera, teimosas e resilientes como eu estava tentando ser. Peguei meu diário e comecei a escrever, como fazia quase todas as noites. Nunca imaginei que chegaria a este ponto, escrevi. Minha própria filha me tratando como uma inimiga, como uma ameaça a ser controlada. Onde erramos, Roberto? Foi quando a deixamos ir para aquela escola particular, onde ela conheceu crianças de famílias ricas e começou a se envergonhar de nossa simplicidade? Foi quando você era severo demais com ela? Ou quando eu era permissiva demais? Como uma criança que embalarei em meus braços se transformou nesta mulher fria e calculista. As lágrimas caíam sobre o papel enquanto eu escrevia, manchando a tinta. Não chorava apenas pela situação atual, mas por tudo que havíamos perdido, por todos os anos em que poderíamos ter sido uma família unida, mas que foram desperdiçados em ressentimentos silenciosos e expectativas não atendidas.
Uma semana depois, recebemos a notícia que temíamos. O juiz havia decidido adiar sua decisão final sobre a interdição, mas havia concedido a Clara uma curatela temporária, limitada apenas às questões financeiras. Isso significava que, por pelo menos 90 dias, ela teria acesso às minhas contas bancárias e poderia gerenciar minha aposentadoria. Isso é um retrocesso, admitiu o Dr. Menezes quando nos reunimos para discutir a decisão. Mas não é o fim. A curatela é temporária e limitada. Clara não pode vender a casa ou tomar decisões sobre sua saúde ou estilo de vida. E a fundação já está estabelecida. A casa já está protegida. E quanto à conta conjunta? Perguntei. O juiz ordenou um congelamento temporário até que seja verificada a origem do dinheiro e a legitimidade da conta. Clara está alegando que você criou essa conta recentemente com a ajuda de Margarida para esconder bens. Isso é absurdo! A conta existe há 15 anos. Sabemos disso e vamos provar, mas vai levar tempo. Enquanto processávamos essas informações, o telefone tocou. Era Lucas, que havia saído para comprar mantimentos. "Vovó!", disse ele, soando agitado. "Estou voltando para casa agora. Encontrei a mamãe no supermercado." "O que aconteceu?" Ela não está bem. Estava gritando comigo no meio do supermercado, dizendo que eu a traí, que estou conspirando contra ela. As pessoas estavam olhando. Foi horrível." "Você está bem? Ela te machucou?" "Não fisicamente, mas ela está diferente. Nunca a vi assim antes." Quando Lucas voltou, contou mais detalhes. Clara parecia descontrolada, com olheiras profundas, falando rapidamente e de forma desconectada. Ela acusava Lucas de fazer parte de uma conspiração contra ela, dizia que todos estavam roubando o que era dela por direito, incluindo o marido, os filhos e agora a própria mãe. "Acho que ela não está bem, vovó", concluiu Lucas, visivelmente abalado. "Não é só maldade ou ganância, parece algo pior." A descrição de Lucas acendeu um alerta em minha mente. Comecei a juntar os fragmentos. O comportamento cada vez mais paranoico de Clara, sua obsessão crescente com dinheiro e controle, sua convicção inabalável de que todos estavam contra ela. Não era apenas ambição ou ressentimento. Havia algo mais acontecendo. "Paulo", chamei meu ex-genro que ainda estava conosco. "Clara tem se consultado com algum médico? Tomado alguma medicação?" Ele franziu a testa pensativo. "Não que eu saiba." "Por quê?" "Porque isso que Lucas está descrevendo não parece normal. Nem mesmo para alguém ganancioso ou rancoroso. Parece algo clínico." Paulo ficou em silêncio por um momento, como se algo tivesse acabado de fazer sentido para ele. "Agora que você menciona, a mãe dela, sua sogra, teve problemas psiquiátricos, não é?" "Sim, Carmen sofria de transtorno bipolar, passou por várias crises ao longo da vida." "E começou por volta dos 50 anos, não foi?" Senti um arrepio. Clara tinha 48 anos, aproximadamente a mesma idade em que Carmen começou a apresentar sintomas mais severos de seu transtorno. "Você acha que Clara pode estar passando por algo parecido?" perguntou Beatriz, que acompanhava a conversa com crescente preocupação. "Não sou médica", respondi cautelosamente. "Mas há um padrão aqui que não podemos ignorar." Decidimos compartilhar essas preocupações com o Dr. Menezes. Ele ouviu atentamente e concordou que essa era uma possibilidade que precisava ser considerada. "Se Clara estiver realmente enfrentando problemas de saúde mental não diagnosticados, isso muda nossa abordagem", disse ele. "Não seria mais apenas uma questão legal, mas também médica." "Como procedemos?" "Precisamos de mais informações, mais evidências desse comportamento errático. E talvez possamos solicitar ao juiz uma avaliação psicológica dela, assim como ela solicitou para você." Na semana seguinte, reunimos relatos de várias pessoas que haviam notado mudanças no comportamento de Clara. Sua secretária no escritório de advocacia mencionou como ela havia se tornado obsessiva com pequenos detalhes, acusando colegas de roubarem suas ideias ou sabotarem seus casos.
Um vizinho relatou um episódio em que Clara apareceu em sua porta às 3 da manhã, acusando-o de espioná-la através da janela. Paulo revelou que ela havia começado a fazer gastos extravagantes e impulsivos nos meses antes de nosso confronto, comprando joias caras e considerando a aquisição de um carro de luxo, apesar de suas dificuldades financeiras. Tudo apontava para um quadro preocupante. Clara não estava apenas sendo gananciosa ou controladora. Ela estava potencialmente sofrendo de um transtorno não tratado que afetava seu julgamento e comportamento. Com essas evidências, o Dr. Menezes entrou com uma petição solicitando que o juiz ordenasse uma avaliação psicológica de Clara antes de tomar qualquer decisão final sobre a curatela. Argumentou que, se havia preocupações sobre a minha capacidade mental, o mesmo escrutínio deveria ser aplicado a quem buscava ser meu curador. A resposta de Clara foi rápida e furiosa. Ela acusou-nos de tentarmos patologizá-la para escapar da justiça, de inventarmos histórias sobre sua saúde mental para distrair o tribunal de minha suposta incapacidade. Seu advogado entrou com uma moção para bloquear o pedido de avaliação, chamando-o de tática dilatória e difamatória. O juiz, no entanto, considerou nosso pedido razoável. Em sua decisão, ele escreveu: se o tribunal está avaliando a capacidade mental da senhora Joana para determinar se ela necessita de um curador, é apenas justo e prudente avaliar também a capacidade da potencial curadora para assumir essa responsabilidade. Clara foi ordenada a se submeter a uma avaliação com um psiquiatra forense em 2 semanas. Ela tentou adiar, argumentando que estava ocupada com casos importantes, mas o juiz foi inflexível. A avaliação aconteceria ou o caso seria encerrado em meu favor. Enquanto aguardávamos, mantinha-me ocupada no jardim, cuidando das plantas que Roberto tanto amava. Era minha forma de meditação, de manter a sanidade em meio ao turbilhão que nossa vida havia se tornado. Lucas e Beatriz revezavam-se entre ficar comigo e retornar aos estudos. Paulo aparecia regularmente, trazendo notícias e oferecendo apoio. Margarida vinha quase diariamente, não apenas para tratar de assuntos bancários, mas também como a amiga leal que sempre foi. Foi durante uma dessas tardes no jardim que recebi uma visita inesperada. Clara apareceu sozinha, sem seu habitual ar de superioridade. Parecia cansada, quase frágil. "Mamãe", chamou ela do portão. "Podemos conversar?" Hesitei, olhando para a casa onde Lucas estava. Ele apareceu na porta, alertado pela voz da mãe. "Está tudo bem", assegurei a ele. "Vou falar com ela aqui no jardim." Clara entrou lentamente, observando as rosas que estavam começando a florescer. Sentou-se no banco de pedra ao lado do canteiro, o mesmo banco onde Roberto costumava descansar depois de cuidar do jardim. "Estão bonitas", comentou ela, apontando para as flores. "Papai ficaria orgulhoso." Não respondi imediatamente, surpresa com a referência a Roberto. Clara raramente falava dele desde sua morte. "Sim, ele amava essas rosas", disse finalmente. "Dizia que eram teimosas como eu." Um pequeno sorriso surgiu no rosto dela, logo substituído por uma expressão séria. "Mamãe, eu não sei o que está acontecendo comigo." A vulnerabilidade em sua voz me pegou de surpresa. Por um momento, vi nela a menina que costumava correr para meus braços quando tinha um pesadelo, não a mulher fria que havia tentado tomar controle da minha vida. "O que você quer dizer, Clara?" "Eu tenho esses momentos, onde tudo parece tão claro, tão óbvio. Como se eu pudesse ver as conexões que ninguém mais vê. E então tudo fica confuso, caótico. Fico com raiva, paranoica, vejo inimigos em todos os lugares." Ela falava rapidamente, as palavras saindo quase sem respiração. "Eu realmente acreditava que estava ajudando você, que você precisava de proteção, que estava confusa, mas agora não tenho certeza do que é real e do que não é." Senti meu coração se apertar. Era doloroso ver minha filha assim,
vulnerável e assustada. Apesar de tudo que ela havia feito, de todas as acusações e manipulações, ela ainda era minha filha, a menina que eu carreguei no ventre, que ensinei a andar e falar. Clara, disse suavemente, sentando-me ao seu lado. Você se lembra da sua avó, Carmen? Ela assentiu lentamente. Lembro de como ela mudava. Às vezes estava tão animada, falando sem parar, fazendo planos grandiosos. Outras vezes, ficava na cama por dias, mal conseguia levantar. Ela tinha transtorno bipolar, expliquei. E nunca aceitou totalmente o tratamento. Achava que os médicos estavam conspirando contra ela, que a medicação era veneno. Clara me olhou, uma compreensão dolorosa surgindo em seus olhos. Você acha que eu... Acho que você deveria conversar com um médico, querida. Não por causa do processo. Não por minha causa, mas por você mesma. Ela baixou o olhar, as mãos tremendo levemente. Tenho medo, confessou em um sussurro quase inaudível. Eu sei, é assustador, mas você não está sozinha. Nunca esteve. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era perdão, ainda não, mas talvez o início de uma compreensão. Clara não era apenas uma filha gananciosa tentando se apropriar dos bens da mãe. Ela era uma mulher possivelmente lutando contra os mesmos demônios que atormentaram sua avó sem reconhecê-los pelo que eram. O que acontece agora? Perguntou ela. Você vai à avaliação ordenada pelo juiz, mas não como uma estratégia legal, não como algo que estamos forçando você a fazer. Vá como alguém que busca respostas, que quer entender o que está acontecendo consigo mesma. Ela assentiu lentamente. E o processo? A curatela? Podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Algo que me proteja, mas também te ajude a se recuperar. Clara se levantou, parecendo um pouco mais centrada do que quando chegou. Obrigada por não me odiar. Eu nunca poderia odiar você, Clara. Estou magoada, desapontada, às vezes até com raiva, mas odiar? Nunca. Ela saiu como havia entrado, em silêncio, mas com um peso diferente em seus ombros. Não a certeza arrogante de antes, mas tampouco a derrota total. Era o peso de quem começa a enxergar a verdade, dolorosa como pode ser. Quando entrei na casa, Lucas me esperava ansioso. O que ela queria? Está tudo bem? Sim, respondi, sentindo uma estranha paz. Acho que, pela primeira vez em muito tempo, as coisas podem finalmente começar a melhorar. Na semana seguinte, Clara compareceu à avaliação psiquiátrica como ordenado pelo tribunal. Não tivemos acesso imediato aos resultados, mas Paulo, através de seus contatos, conseguiu descobrir que o relatório preliminar indicava sinais de transtorno bipolar, possivelmente em fase maníaca, com elementos de paranoia. 3 dias depois da avaliação, recebemos uma ligação inesperada. Era o advogado de Clara. Dona Joana, disse ele formalmente. Estou ligando para informar que minha cliente deseja retirar o pedido de interdição. Fiquei momentaneamente sem palavras, surpresa com esta reviravolta. Ela explicou o motivo? Doutora Clara está atualmente sob cuidados médicos e, após reflexão, concluiu que não é o momento adequado para prosseguir com este processo. Ela também solicita que o tribunal encerre a curatela temporária que lhe foi concedida. Entendo, respondi cautelosamente. E quanto às acusações sobre a conta conjunta e a fundação? Essas questões também serão abandonadas. Doutora Clara deseja resolver quaisquer disputas familiares fora do tribunal. Depois de desligar, compartilhei a notícia com Lucas, Beatriz e o Dr. Menezes, que veio imediatamente à minha casa quando soube. Todos estávamos cautelosamente otimistas, mas também confusos com a súbita mudança. Isso é muito repentino, comentou o advogado. Clara estava determinada até alguns dias atrás. Acho que a avaliação psiquiátrica pode ter sido um despertar para ela, sugeri. Talvez esteja começando a aceitar que precisa de ajuda. Na semana seguinte, recebemos a confirmação oficial do tribunal.
O caso estava encerrado, a curatela temporária revogada, e eu tinha de volta o controle total sobre minha vida e bens. Foi como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Finalmente, depois de meses de tensão, poderia retomar minha vida normal. Ou pelo menos, uma nova versão dela. Porque nada seria exatamente como antes. O relacionamento com Clara estava irrevogavelmente alterado. Havíamos visto o pior um do outro, dito coisas que não poderiam ser facilmente esquecidas. Mas também havia uma nova chance, uma possibilidade de reconstrução que não existia antes. Clara começou um tratamento psiquiátrico intensivo, incluindo medicação e terapia. Segundo Paulo, que mantinha contato com ela regularmente, os primeiros resultados eram promissores. Ela estava mais estável, mais lúcida, começando a reconhecer os padrões destrutivos em seu comportamento. Era uma jornada longa, sem garantias, mas era um começo. 2 meses depois do encerramento do processo, Clara pediu para me visitar. Concordei, com a condição de que Lucas ou Beatriz estivessem presentes. Ainda não estava pronta para ficar sozinha com ela, e ela entendeu. Escolhemos um domingo à tarde para o encontro. Ela chegou pontualmente, trazendo um pequeno vaso com damas da noite, as mesmas flores que Roberto havia plantado no jardim. Um gesto simbólico que não passou despercebido. Pensei que poderíamos plantar juntas, explicou ela, entregando-me o vaso. Se você quiser. Eu gostaria disso, respondi, aceitando o presente. Lucas nos observava da varanda, dando-nos espaço, mas mantendo-se por perto. Beatriz estava na cozinha, preparando um chá. Sentamo-nos na sala, o silêncio inicialmente desconfortável pairando entre nós. Como você está? Perguntei finalmente. Melhor, respondeu Clara. A medicação está ajudando e a terapia é difícil, mas necessária. Fico feliz em ouvir isso. Mamãe, eu vim pedir desculpas. Sei que palavras não são suficientes depois de tudo que fiz, mas preciso dizer mesmo assim. Sinto muito. Muito mesmo. Sua voz tremeu e vi lágrimas se formando em seus olhos. Não eram lágrimas manipuladoras, eram genuínas, nascidas de arrependimento real. Por muito tempo, eu realmente acreditei que estava ajudando, continuou ela. Na minha cabeça você estava confusa, vulnerável. E eu estava salvando você. Não percebi como esse pensamento estava distorcido, como eu estava projetando meus próprios medos e inseguranças em você. E agora? Perguntei suavemente. Agora estou tentando separar o que é real do que minha mente criou. O médico diz que vai levar tempo, que preciso ser paciente comigo mesma, mas cada dia é um pouco mais claro que o anterior. Beatriz entrou com o chá, serviu-nos e sentou-se ao lado da mãe, um gesto silencioso de apoio que não passou despercebido. O que você espera agora, Clara? Perguntei, indo direto ao ponto. De mim? De nós? Ela respirou fundo antes de responder. Não espero perdão imediato. Sei que machuquei você profundamente, que traí sua confiança de maneiras imperdoáveis. O que espero? O que espero é uma chance. Uma chance de mostrar que estou mudando, que quero fazer as coisas do jeito certo. Não por causa de dinheiro ou controle, mas porque você é minha mãe e eu te amo, mesmo quando não consegui demonstrar isso. Suas palavras eram simples, diretas, sem a eloquência rebuscada da advogada que ela era, e talvez por isso mesmo soaram mais verdadeiras. Também quero me reconectar com meus filhos, continuou ela, olhando para Beatriz. Sei que os afastei de vocês, que contei mentiras, que manipulei. Estou envergonhada disso. Uma chance, repeti pensativa. Acho que todos merecemos pelo menos isso. Não prometi perdão imediato ou reconciliação total. Seria desonesto. As feridas eram profundas demais para serem curadas em um único encontro. Mas ofereci algo igualmente valioso. Uma porta aberta, uma possibilidade de reconstrução. Nos meses que se seguiram, Clara manteve sua palavra. Continuou com o tratamento, comparecendo regularmente às consultas médicas e sessões de terapia.
começou a reconstruir sua relação com Lucas e Beatriz, com pequenos passos de cada vez. E comigo, estabelecemos um novo tipo de relacionamento, mais cauteloso que antes, mas também mais honesto. Um ano após o início de toda essa saga, sentei-me novamente no banco do jardim, observando as rosas de Roberto e as damas da noite que Clara e eu havíamos plantado juntas. Lucas estava na universidade terminando seu último semestre. Beatriz havia se mudado para mais perto de mim. E Clara, embora ainda lutando com seu transtorno, estava em um lugar muito melhor. Peguei meu diário, agora quase cheio após um ano de registros diários, e escrevi. Nunca imaginei que chegaria aos 73 anos lutando contra minha própria filha, pelo direito de controlar minha vida. Nunca imaginei que essa mesma luta acabaria, ironicamente, nos aproximando de uma forma que anos de convivência pacífica não conseguiram. Há cicatrizes que permanecerão para sempre, lembranças dolorosas que nunca desaparecerão completamente. Mas também há uma força nova em mim, uma certeza de quem sou e do que sou capaz, que talvez nunca tivesse descoberto sem essa provação. E há uma compreensão mais profunda da fragilidade humana, de como nossas mentes podem nos trair, de como as pessoas que amamos podem nos ferir precisamente porque as amamos. Clara não era um monstro. Era uma filha doente que precisava de ajuda, tanto quanto eu precisava de proteção contra ela. Roberto sempre dizia que a vida raramente nos dá respostas simples. Ele estava certo, como sempre. Não há vilões ou heróis nesta história, apenas pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor que podem com as cartas que receberam. E talvez seja isso que significa envelhecer com sabedoria. Entender que a vida não é preto e branco, que até nos momentos mais sombrios há nuances, há aprendizado, há possibilidade de recomeço. Fechei o diário e olhei para o céu que começava a escurecer. As primeiras estrelas apareciam, as mesmas que Roberto e eu costumávamos observar juntos. Em algum lugar, imaginei, ele estava sorrindo, satisfeito por sua família ter encontrado, finalmente, um caminho de volta um para o outro. A campainha tocou. Era Clara, chegando para nosso jantar semanal. Levantei-me, guardei o diário e caminhei para dentro, pronta para mais um pequeno passo em nossa jornada de reconciliação. Agora, se você gostou dessa história, clica em esse inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.